hoje nós vamos falar sobre todos os livros que eu li ao longo do primeiro semestre de 2023. Como vocês viram aí na thumb, não foi muita coisa, tá? Porque eu achei que esse ano seria melhor do que o ano passado, mas acabou sendo pior em termos de leitura. E eu achei que não dava pra piorar, mas dava pra piorar. Só que apesar de não ter ido muita coisa, o que eu li foi bom. Então, pelo menos podemos dizer que apesar de não ter quantidade, temos qualidade nesse vídeo. E eu vou dar aqui pra vocês, ó, ótimas indicações, tá? Então fiquem atentos. Começando então pelo mês de janeiro e fevereiro, que foram os únicos meses do primeiro semestre que eu peguei livro mesmo pra ler. Todos os outros meses eu li alguns mangás, mas foi só isso, não li nenhum outro livro. Sim, gente, eu comecei bem, achei que ia superar o ano passado, mas desandou ali depois de março e eu não li quase nada. Começando então pelo mês de janeiro, eu consegui finalizar 2 livros. O primeiro de todos foi A Razão do Amor, da Ellie Hazelwood, que eu comprei na livraria e no mesmo dia já iniciei a leitura porque eu estava desesperada. Eu tinha lido A Hipótese do Amor e fiquei completamente apaixonada. Então assim que esse livro foi lançado, eu fui na livraria e comprei. Pra vocês verem como eu gostei desse livro, eu li ele em cerca de 1 dia e meio. E assim, vocês sabem que eu tava numa situação, né, estou numa situação de ressaca literária. Então, isso aqui foi um feito. E eu acho que se a Ellie Hazelwood lançasse 10 livros por mês, eu estaria lendo 10 livros por mês. Então, a única salvação da minha ressaca literária é essa querida começar a trabalhar com mais afinco e escrever, sei lá, 10.000 palavras por dia. Mas enfim, eu acho que vocês provavelmente já ouviram falar sobre esse livro e já ouviram falar também que ele é muito parecido com A Hipótese do Amor. Então, se você leu A Hipótese do Amor e gostou, você vai encontrar a mesma coisa aqui, tá? A mesma fórmula. É um livro muito parecido, mas ao mesmo tempo, isso não é um defeito pra mim, não é um problema pra mim, porque eu gostei muito de A Hipótese do Amor. Então, se você realmente odiou A Hipótese do Amor, você vai odiar esse aqui também, porque é muito parecido. E apesar de ser muito parecido, é interessante igual. Os plots em si, os dramas, os problemas, a autora tenta dar uma modificada pra não ficar uma cópia descarada. Então, você tem outras coisas sendo apresentadas aqui, o que é muito legal. Como sempre, o protagonista masculino é extremamente perfeito. Sério, essa mulher tem um dom de escrever homens. E homens que você queria pra você, entendeu? Então, é aquele tipo de livro que você lê sabendo que você vai terminar carente e triste por ser solteiro. Não é o meu caso, porque eu não sou solteira. Mas pra quem não estiver em um relacionamento, né? Um relacionamento bom, saudável, é claro. Provavelmente vai sentir um dedo apertando ali na ferida, entendeu? Porque é o tipo de romancinho que todo mundo gostaria de viver. E é muito legal porque a escrita dela é fluida e a história acaba te fisgando com muita facilidade. Gente, você nem percebe, você já leu 100 páginas. Depois você pisca, leu 200. Pisca, acabou o livro. Eu poderia passar uma sinopse da minha cabeça aqui pra vocês, mas eu vou ler o que tá escrito aqui, porque eu acho que vai fazer quem não leu essa história ainda se interessar, tá? Peraí. A carreira de Bee Koenigswasser está indo de mal a pior. Quando surge um processo seletivo para liderar um projeto de neuroengenharia da NASA, ela se faz a pergunta que sempre guiou sua vida. O que Marie Curie faria? Participaria, é claro. Os livros da Ellie Hazelwood, até o momento, sempre têm se passado nesse ambiente estudantil, um ambiente meio de ciências, assim, pesquisadores e tal. E é uma coisa muito legal, porque não fica só aquele romance seco, sabe? Tem algo por trás, tem uma ambientação diferente. E com certeza é uma das cerejas do bolo. Depois de conquistar a vaga, Bee descobre que precisará trabalhar com o intragável Levi Ward. Um desafio que a mãe da física moderna nunca precisou enfrentar. Tudo bem, Levi é alto e lindo, com olhos verdes incríveis. E parece estar sempre pronto para salvá-la quando ela mais precisa. Mas ele também deixou claro o que pensa de Bee quando os dois estavam no doutorado. Rivais trabalham melhor quando estão cada um em sua própria galáxia, muito, muito distantes. Quando o projeto começa a ficar conturbado, Bee não sabe se é seu córtex cerebral lhe pregando peças, mas pode jurar que Levi está apoiando suas decisões, endossando suas ideias e devorando-o com aqueles olhos. Só de pensar nas possibilidades, ela já fica com os neurônios em polvorosa. Quando chega a hora de se decidir e arriscar seu coração, só há uma pergunta que realmente importa. O que Bee vai fazer? É muito bom, gente. Confiem em mim, leiam que vocês não vão se arrepender. O outro livro que eu li em janeiro ainda, aproveitando que eu tava nessa vibe romancinha, eu tinha começado o mês desse jeito e eu achei que seria um bom caminho a se seguir. Eu não sei se foi exatamente um bom caminho, porque depois de ler esse livro eu não li nenhum outro, mas não foi que eu não gostei do livro. Eu só tava com a expectativa um pouco alta demais. Que no caso, o livro que eu estou falando é Amor nas Entrelinhas, da Lauren Escher. Esse livro foi lançado já com um certo hype, porque ele, na gringa, se eu não me engano, ficou famoso, né? O nome original é The Fine Print, e ele faz parte de uma trilogia chamada Bilionários de Dreamland. Então aqui, basicamente, a gente vai ter uma protagonista que ela trabalha num parque de diversões, e esse parque de diversões pertencia a um senhorzinho que morreu
faleceu e ao invés de deixar o parque pro filho dele, ele deixou pros 3 netos. Só que para esses 3 netos herdarem de fato o parque, eles precisam cumprir as condições do testamento, caso contrário o parque vai parar nas mãos do pai deles. Então o Rowan, que é, se eu não me engano, o mais novo dos irmãos, mas ele pode ser o do meio também, eu sei que ele não é o mais velho, eu acho que ele é o mais novo, ele é obrigado a assumir a direção do parque e cuidar dele para poder cumprir o requisito do testamento do avô. E ele vai trabalhar como diretor do parque e vai tentar fazer algumas modificações e tal. Enquanto a Zara, que é a moça que trabalha lá, nossa protagonista, ela vai meio que tentar assumir um cargo que ela sempre sonhou. Só que no meio desse caminho a gente tem esse querido, né, ou anti-querido, que é o Rowan. Porque assim, minha primeira impressão dele não foi muito boa. Ele deu uma melhorada ao longo da série, mas não foi a ponto de eu gostar tanto dele como eu gosto, por exemplo, do Levi, que é o protagonista de A Razão do Amor. Eu acho que a maioria dos romances, o meu problema é principalmente com o homem, porque às vezes as autoras tentam colocar ele naquele estilo mais bad boy, cara traumatizado e não sei o quê, e acaba que eu crio um certo ranço que eu não consigo desfazer totalmente. E eu acho que foi isso que aconteceu com esse livro aqui. Eu gostei da experiência de leitura, eu adorei a ambientação, esse negócio assim de parque e as partes em que mostravam, né, o trabalho deles e eles dois trabalhando juntos também. Mas essa questão do protagonista foi o que me fez dar 3 estrelas, ou foi 3,5 estrelas pra esse livro, não lembro, e fez a minha experiência não ser ainda melhor. Mas enfim, gente, vou ler aqui a sinopse dele também pra vocês entenderem melhor do que se trata a história, porque pode ser que com a minha explicação não fique tão claro. Então vamos lá. Rowan é um homem de negócios cuja principal preocupação é assegurar sua herança bilionária. Quem nunca, né? Também queria uma herança bilionária. No entanto, seu avô, que foi o responsável pela criação do império da família, deixou uma exigência diferente para cada um dos 3 netos. Inclusive, eu acho que o segundo livro vai ser um dos irmãos dele cumprindo sua exigência, e o terceiro livro, o outro irmão cumprindo sua exigência também. Então, eu achei legal que a autora meio que já deixou a base pronta para 3 livros. A de Rowan é que ele assuma as rédeas do parque de diversões Dreamland e revitalize o ambiente com ideias inovadoras. Zara, uma funcionária do parque, acredita fielmente no impacto positivo que Dreamland tem na vida das pessoas e sempre busca manter uma atitude otimista e bem-humorada. Mas tudo acaba virando de cabeça para baixo quando, após uma noite de bebedeira, ela submete um projeto ao comitê da empresa. No documento, ela não poupa críticas à atração mais cara do parque. Mas o que deveria ser motivo para uma demissão por justa causa acaba se tornando uma proposta para o seu emprego dos sonhos, fazer parte do time de criação de Dreamland, apesar de, para isso, ter de trabalhar como o chefe mais difícil do mundo, Rowan Kane. Zara e Rowan vêm de mundos muito diferentes e a vida real está bem longe de ser um conto de fadas. Será que ela conseguirá ensinar ao herdeiro bilionário que dinheiro não é tudo e que no meio do caos há espaço para o amor? Lembrando que tanto esse livro aqui quanto A Razão do Amor são para maiores de idade, porque tem conteúdo adulto. Talvez pela capa não possa parecer assim, porque nenhum dos dois tem um homem pelado, o que eu acho na verdade muito bom, porque eu não gosto desse tipo de capa. Eles têm um aviso aqui atrás de conteúdo adulto, então se você não for maior de idade, não é recomendado para você. Entrando agora no mês de fevereiro, eu li 3 livros e 2 mangás. Começando então pelos livrinhos, pra gente encerrar logo isso e depois a gente fala sobre todos os mangás que eu li ao longo do semestre. O primeiro que eu peguei, ainda nos romances, gente, sério, eu praticamente li só romance esse primeiro semestre. Mas o primeiro que eu peguei foi Amor e Azeitonas, da Jenna Evans Welch. E esse aqui sim já é um romance indicado para pessoas que não são maiores de idade. Eu acho que a classificação indicativa dele deve começar ali com seus 12, 14 anos, porque é um romance bem mais levinho. Ele não tem conteúdo adulto, nem nada demais. E finaliza a trilogia Amor e Livros, né, que eu li os 2 primeiros no ano passado. Então, esse daqui eu peguei logo no início do ano, que eu realmente tinha esse objetivo de conseguir finalizar essa história. E eu gostei também dos primeiros, então eu já imaginava que seria um livro que me agradaria. Nesse daqui, então, a gente vai ter uma ambientação que se passa na Grécia. Isso me chamou muita atenção, me atraiu bastante para essa leitura, porque, pra quem não sabe, a Grécia é um dos lugares que eu mais tenho vontade de conhecer e de visitar no mundo, junto com o Egito, por exemplo, e o Japão. Eu adoro mitologia grega, eu adoro tudo que envolve essa temática, então eu tava com muitas expectativas pra esse livro. Na verdade, ele se manteve na mesma média dos outros 2, e eu tava esperando que fosse um pouco mais. Por quê? Ele é um livro maior, né? Ele tem bem mais páginas do que os outros 2, que são bem fininhos, e ele tem esse ponto a mais de se passar na Grécia, que é um lugar que eu tenho muito interesse. No caso dos outros 2, um passava na Itália e o outro na Irlanda. E também são lugares encantadores que eu tenho muita curiosidade sobre, gente. Eu quero conhecer o mundo inteiro. Mas eu acho que o que me atrapalhou um pouco nesse livro foi a lentidão do romance.
romance. É uma coisa que, de certa forma, tem no primeiro e no segundo livro. O segundo livro, inclusive, ele praticamente quase não tem romance, assim, de fato, o romance tem só a insinuação do romance. E o primeiro livro, ele tem o romance mais presente, só que ele divide muito espaço com as questões familiares da protagonista. Isso é uma característica muito presente nos livros da Diana Evans Welch, pelo menos nessa trilogia, porque todas elas envolvem alguma característica familiar, alguma problemática que tá acontecendo ali, um mistério a ser resolvido. A Liv, que é a protagonista, tem os pais separados e há muito tempo ela não vê o pai dela, que na infância era o melhor amigo dela, a pessoa que ela mais amava, e ele sumiu de repente, ela não entende muito bem porquê, até o momento que ela meio que é obrigada a passar as férias com ele na Grécia, que é um lugar onde ela não mora. Ela viaja pra lá pra ficar com ele, e ela vai meio que com o objetivo de ajudar ele a encontrar a cidade perdida de Atlântida, que é o grande objetivo, a grande missão de vida do pai dela. E os dois meio que compartilhavam essa paixão pela história de Atlântida quando ela era novinha. Então eles vão fazer um documentário sobre isso e é bem legal. Tem a parte do romance, que é um garoto que ela acaba conhecendo, né, na viagem dela. E eu queria que o romance tivesse um pouco mais de abertura, porque eu gostei muito da química da relação deles, sabe? Então eu acho que se isso tivesse sido um pouco mais explorado, esse livro com certeza seria o meu favorito da trilogia. Ele só não virou o meu favorito, só não se destacou além dos outros, porque ficou faltando um pouquinho do romance, gente. Porque são livros de romance. Mas não que ele seja um livro ruim ou pior do que os outros. Ele só se manteve no mesmo nível, que é um nível muito bom. Recomendo para todo mundo. Mas enfim, como eu fiz com os outros, vou ler a sinopse aqui pra vocês também. Liv Varanakis evita a todo custo pensar no pai e por um bom motivo. Ele partiu para a Grécia quando ela tinha 8 anos, sem despedida ou explicação. Pai ausente é uma coisa que a gente sabe que tem muito por aí. Mas quando chega um cartão postal amassado de Santorini, a garota não tem escapatória. Nele, seu pai explica que estão gravando um documentário sobre suas teorias a respeito da cidade perdida de Atlântida, uma antiga obsessão dos dois, e pede para Liv ir até a Grécia ajudá-lo. Ao desembarcar na ilha paradisíaca, milhares de perguntas e emoções vêm à tona, e Liv não quer ser sugada para o mundo caótico do pai outra vez. Também não quer que Theo, o assistente charmoso dele, filme esses momentos constrangedores e íntimos. Ainda assim, ela não resiste às muitas maravilhas de Santorini. O pôr do sol magnífico, a água turquesa, os vilarejos de casinhas brancas e a culinária deliciosa. Mas nem tudo na ilha é tão perfeito quanto parece, e aos poucos Liv começa a desconfiar de que não foi a Atlântida que a trouxe até ali, e sim algo muito mais importante. E uma coisa que eu esqueci de mencionar, a parte da relação da Liv com o pai dela é tão interessante de acompanhar quanto a parte do romance. E eu acho isso muito legal, porque às vezes você tem livros em que as relações familiares estão presentes, mas não são atrativas, sabe? Não te deixam interessados pra saber mais sobre, você só quer pular aquelas partes. E nesse caso aqui, eu acho que a autora trabalhou muito bem essa questão. Finalmente, o próximo livro que eu li não foi um romance, gente. Meu Deus do céu, que milagre, né? Depois de 3, eu acho que eu já tava pronta pra pegar uma fantasia. Um negócio assim um pouco mais denso, um pouco mais longo. Uma finalização de uma série que eu amo demais, de uma das minhas autoras favoritas. Vocês já estão percebendo o que é? Sim, gente, em fevereiro eu finalizei a leitura de Rainha do Ar e da Escuridão, da Cassandra Clare, que é o último livro da trilogia Artifícios das Trevas. E assim, que livro bom. Que livro bom. A Cassandra Clare nunca escreveu nada ruim na vida dela, né? É muito complicado. Mas este livro é maravilhoso. Não vou dizer aqui que ele é o meu favorito da trilogia, porque eu fico com dificuldade de escolher um favorito quando eu amei todos tanto. Mas, assim, foi uma finalização muito boa. Eu adorei todos os desfechos que a gente teve aqui, todas as decisões da Cassandra. Eu não consigo falar aqui um ponto que eu possa criticar ou que eu possa dizer que eu não gostei. E, na verdade, o epílogo desse livro, ele me surpreendeu muito. Porque, assim, eu não tava esperando. Eu não tava esperando esse gancho, sabe? Porque aqui ela deu um gancho pra uma continuação, né? Provavelmente na futura série dela, que eu não tava esperando. E foi um negócio simplesmente bombástico. Não foi, tipo, um ganchinho ali pra te deixar curioso. Foi um gancho que você quer matar a Cassandra Clare por não ter já escrito e publicado o próximo livro. Então, assim, eu estou desesperada e muito ansiosa pra continuar acompanhando a história desses personagens, porque alguns dos irmãos, né, que aparecem aqui da família Blackthorne vão ser os protagonistas da próxima série da Cassandra Clare. Esse livro já deixou isso claro. Além de outros personagens também. E a gente provavelmente vai acompanhar o crescimento e o desenvolvimento deles, assim como a gente pôde acompanhar,
nessa trilogia o crescimento e o desenvolvimento do Julian e da Emma, que foram personagens que apareceram no fim de Os Instrumentos Mortais. Eu acho que a Cassandra Clare tá trabalhando muito bem essa árvore genealógica, porque é praticamente isso, sabe? No fim de cada série você tem crianças que vão crescer e se tornar protagonistas de outras séries. E quando você pega todas as séries dela, tem uma ligação entre cada uma. Todo mundo é parente, todo mundo é amigo, todo mundo se conhece, todo mundo tem algum tipo de relação. E isso é muito legal, porque quando você vai lendo, você vai construindo e montando um quebra-cabeça gigantesco, que tem início aqui com as peças infernais, depois tem segmento com As Últimas Horas, que inclusive eu não li ainda e vai ser a próxima série dela que eu vou ler. Depois continua com Os Instrumentos Mortais e no momento, né, foi finalizado aqui com Os Artifícios das Trevas, mas ainda vai ter continuação por mais uma série. Eu acho que já tá mais do que claro o quanto a Cassandra Clare é genial, visionária, entendeu? Porque ela fez realmente um esquema de pirâmide que você lê uma série dela e a série termina de uma forma que você é obrigado a ler outra série dela. E não tem fim esse ciclo. Se ela continuar escrevendo pra sempre no mundo dos Caçadores de Sombras, eu vou continuar dando meu dinheiro pra ela pra sempre. Então, Cassandra Clare, meus parabéns, você é maravilhosa. Inclusive, eu conheci a Cassandra Clare na Bienal do Rio de Janeiro esse ano. Ela é uma querida, uma maravilhosa. Amo muito essa mulher. Se eu já amava ela pelos livros, depois de conhecer pessoalmente, trocar ali duas palavrinhas com ela, porque eu não falo inglês, né? Então eu pedi pro moço traduzir o que eu tava tentando explicar, porque ela tava me perguntando coisas e eu não sabia responder. Mas mesmo com aquela interação super rápida, minha fotinho, meu autógrafo, eu já passei a amar e admirar ainda mais ela. É uma das minhas maiores inspirações. Eu sou completamente apaixonada. Eu não posso falar muito sobre esse livro aqui, porque é o terceiro livro. Se eu ler a sinopse, eu vou dar spoiler pra vocês sobre os outros dois e até mesmo sobre as outras séries dela, porque, como eu disse pra vocês, é tudo interligado. Mas eu acho que as minhas marcações falam por si só. Olha isso daqui, gente, sério. Olha o tanto de post-it, o tanto de dinheiro que eu gastei nesse livro. A Cassandra Clare, ela movimenta a indústria porque ela também te faz gastar dinheiro em papelaria, em post-it, essas coisas. Então, assim, a mulher é realmente um fenômeno, tá bom? Você não tem que comprar só o livro, você tem que gastar mais R$1.000 de post-it pra poder ter uma experiência completa de leitura, marcar, grifar tudo, fazer teoria, porque, assim, tem mistério, tem coisa pra você descobrir, tem vários casais pra você shippar, personagens diferentes, pra você entender mais sobre, conhecer a história. É uma loucura completa. Foi um surto ler esse livro e, ao mesmo tempo, foi incrível. Eu tô muito, muito feliz, me dá saudade só de olhar pra ele, e eu não vejo a hora de ler Corrente de Ouro e começar uma nova jornada aí com os livros de uma das minhas autoras favoritas. Pra fechar os livros de mês de fevereiro, eu peguei mais um romancinho, gente. Depois de ler uma fantasia de 700 páginas, eu precisava de um romancinho, e eu precisava de um romancinho de uma autora que eu amo demais também, assim como a Cassandra Clare, que é a Taylor Jenkins Reid. Eu peguei pra ler Amores Verdadeiros, aproveitando ali o hype de que o filme ia ser lançado. Eu queria muito assistir, e eu não queria assistir o filme antes de ler o livro, porque se eu ficasse com a história muito fresca na cabeça, eu sabia que eu não ia sentir vontade de ler tão cedo. Então, lendo o livro primeiro, eu ainda ia ter vontade de assistir o filme pra saber se foi fiel, se não foi, o que foi melhor no filme, o que foi melhor no livro. Inclusive, eu postei um vídeo lá na rede social de vídeos curtos que começa com um T, comparando e falando os pontos positivos e negativos do filme em relação ao livro, porque eu tinha acabado de ler o livro e eu fui assistir o filme, então tava tudo muito nítido, assim, eu consegui fazer uma análise muito profissional. Então, quem tiver interesse em assistir, tá lá no meu perfil disponível. Esse livro aqui, ó, como dá pra perceber, é bem fininho, tem apenas 288 páginas. Eu li ele em um dia, porque a história é completamente viciante. Não diria que superou Daisy Jones ou Evelyn Hugo, porque aqueles livros, gente, são obras-primas, vão virar clássicos para a posteridade. Mas esse livro aqui é muito bom. E isso me surpreendeu, porque eu não achava que algo da Taylor Jenkins Reid conseguiria chegar tão próximo de Evelyn Hugo e Daisy Jones pra mim. E ao mesmo tempo que esse livro é totalmente diferente daquela pegada da autora, uma temática antiga, uma ambientação da década de 70, da década de 50, e com personagens que passam problemas que a gente às vezes não passa, sabe? São problemas muito distantes. Eu, pelo menos, nunca tive 7 maridos, nunca fiz parte de uma banda de rock. Isso aqui já é uma coisa que você consegue se identificar mais, você consegue se colocar na posição da protagonista com muita facilidade. É uma pessoa comum que conheceu o amor da vida dela no ensino médio, se casou, tinha uma vida, o homem morreu, sumiu de repente, passaram-se anos e anos, ela fez muita terapia pra superar o trauma, e quando ela já tá noiva de outro cara, pronta pra se casar e reconstruir uma vida que foi, né, abalada por causa desse episódio que aconteceu com o marido dela, o cara
cara ressurge das cinzas como uma fênix, querendo reatar o casamento. Gente, sério, é uma loucura que, tipo, é loucura, mas você pensa, pô, poderia acontecer, entendeu? Poderia acontecer. Quantos casos não tem por aí de pessoas desaparecidas que depois de anos voltam? E se isso acontecesse com seu marido, quando você tá prestes a se casar com outro? Gente, sério, é muito doido. E é muito viciante, porque você quer saber o que a protagonista vai fazer, o que vai acontecer, o que vai rolar. E pra saber, você vai ter que ler este livro aqui, tá? Eu gostei bastante. Eu sei que muita gente que for com uma expectativa pra encontrar algo Evelyn Hugo e Daisy Jones vai se decepcionar, não vai encontrar a mesma coisa aqui. Mas se você for pra essa leitura com a mente aberta, sabe? Pronto para novas experiências, eu acho que com certeza vai ser uma experiência incrível. A Taylor Jenkins Reid tem uma escrita simples e ao mesmo tempo muito funcional, porque você consegue ler rápido e você fica imersa na história, você tem todos os detalhes que você precisa. Não é uma escrita daquele estilo mais denso, sabe? Que você parece que passa um mês pra ler um parágrafo. Então, isso são características muito boas da autora e eu estou com saudades de ver por aí um novo lançamento da Taylor Jenkins Reid. Gente, esse ano não saiu nada dela novo, né? Ainda bem que eu já tenho alguns livrinhos acumulados pra ler aqui em casa, porque se eu não tivesse, eu estaria desesperada nesse momento. Mas vamos à sinopse pra vocês entenderem bem direitinho o que vocês vão encontrar se vocês derem uma chance pra essa leitura. Quando tinha 25 anos, Emma Blair se casou com Jesse, seu namorado desde o colégio. Juntos construíram uma vida diferente das expectativas de seus pais e das pessoas de sua cidade natal, Acton, em Massachusetts. Sem perder nenhuma oportunidade de novas aventuras, eles viajam pelo mundo todo curtindo ao máximo. Mas em vez do tradicional "e viveram felizes para sempre", uma tragédia separa os dois no dia do aniversário de um ano de casamento. O helicóptero em que Jesse estava desaparece e de uma hora para outra Emma perde seu grande amor. Depois do luto, ela volta à sua cidade natal em uma tentativa de reconstruir a vida e acaba reencontrando um velho amigo, Sam, que lhe mostra ser possível se apaixonar mais uma vez. Quando os dois ficam noivos, Emma sente que tem uma segunda chance de ser feliz. Pelo menos é o que parece, até que Jesse é encontrado. Ele está vivo e tentou voltar para casa por todos esses anos que passou desaparecido. Agora, com um marido e um noivo, Emma precisa redescobrir quem é e o que quer, enquanto tenta proteger todos que ama. Ela sabe que precisa escutar seu coração, só não tem certeza se entenderá o que ele está querendo dizer. É uma história triste, é uma história doida, bem novela mexicana, tá? Se eu faço essa sinopse aqui, poderia muito bem ser a Paola Usurpadora, mas ao mesmo tempo é uma história que te faz refletir muito sobre mudanças, sobre quem você é, quem você vai ser no futuro, sobre o que você quer pra sua vida agora, ser o mesmo que você vai querer pra sua vida daqui a 10 anos, sobre quantas pessoas você pode amar de verdade ao longo da sua vida, porque não necessariamente vai ter uma única pessoa que vai ser o seu verdadeiro amor, né? Como diz o título, são amores verdadeiros. E ao mesmo tempo, você sabe desde o início da leitura que um dos lados vai sair machucado, porque são dois caras que amam ela e ela só pode ficar com um deles. Então é um livro que te faz ter muitos sentimentos diferentes em tão poucas páginas, e ele tem todo um mistério também, sabe? Uma sensaçãozinha ali de querer descobrir o que aconteceu com o marido dela, o Jesse, pra ele ter ficado tanto tempo desaparecido. E isso te instiga a ler cada vez mais rápido. Então, já sendo um livro rápido, dá facilmente pra você terminar essa leitura aqui em algumas horinhas, em uma sentada. Vamos falar agora, então, sobre todos os mangazinhos que eu li ao longo desse primeiro semestre de 2023. Não foram muitos, tá? Mas foram mangás que eu gosto bastante. Fiquei muito feliz de ter conseguido fazer essas leiturinhas. E eu espero que pro segundo semestre de 2023, essa lista de mangás lidos aumente, porque ainda foi meio que pouco, sabe? Pelo menos pra quantidade de mangás que eu tenho, né, gente? Eu queria estar lendo, sei lá, 20 mangás por mês. Começando, então, em fevereiro, eu li 2 volumes de uma série que eu tinha falado no penúltimo vídeo de leituras do mês que eu tinha começado a ler. Só que eu esqueci de falar pra vocês no vídeo de leituras de novembro e dezembro que eu li outros 2 volumes dessa série. Então, vocês não estão sabendo, mas em novembro e dezembro de 2022 eu li o volume 6 e o volume 7 de Spy X Family do Tatsuki Fujimoto. Então, logo em fevereiro de 2023, eu li os outros 2 volumes que chegaram depois aqui em casa, que foram o volume 8 e o volume 9. São volumes mais grossos que todos os outros. Não sei se eles têm mais páginas ou se mudou a gramatura do papel e por isso saíram um pouquinho mais grossos. Mas assim, se tiver mais páginas, pra mim é só benefício, é só coisa boa, porque é uma história maravilhosa. Super fofinha, super despretensiosa e ao mesmo tempo muito envolvente. E você se pega preso, assim, sabe? Você queria muito ver mais dos personagens, quer muito ler mais. Eu acho que se tivessem 30 volumes, eu devoraria os 30 todos de uma vez. Eu só não li o 10º e o 11º volumes ainda, porque eu não tenho eles aqui em casa, não cheguei a comprar. Mas se eu tivesse comprado, eu já teria feito a leitura, porque isso aqui é bom demais. A gente vai ter a história de uma família composta
composta por pessoas que praticamente não se conhecem, porque eles meio que formam uma família por conveniência. Todo mundo ali tem o seu interesse e alguma coisa, algum segredo pra mascarar. O pai da família, que é o Lloyd Forger, ele é um espião do outro lado do país, que tá ali pra pegar informações e fazer as suas missões por baixo dos panos sem que ninguém descubra a verdadeira identidade dele. A mãe da família, que é a Ior, ela é uma assassina de aluguel, então ela trabalha matando as pessoas pra poder ganhar dinheirinho ali e sustentar o irmão mais novo dela. Só que ela também tem um emprego de fachada, em que ela é, tipo, secretária. E ela acha muito conveniente a ideia de arranjar um marido, porque as pessoas costumam suspeitar de mulheres solteiras nessa época aqui. Então, ela também tem interesse em formar essa família por conveniência. E a filhinha dos dois, adotada, é a Anya. Ela tem poderes sobrenaturais em que ela consegue ler a mente das pessoas. Então, ela sabe que os pais dela, um é espião e a outra é assassina de aluguel. E, ao mesmo tempo, ela mantém isso para si mesma, não conta pra ninguém, porque ela não quer que descubram que ela tem poderes sobrenaturais. Ela foi meio que cobaia por parte de experimento. E ela não quer voltar, né, pra esse lugar onde ela ficou presa tanto tempo. Ela tem traumas com isso. Então, ela guarda tudo pra ela. E é um mangá que, apesar de parecer meio doido, né, tipo, um espião que vai fazer missões, um assassino que vai matar gente e uma garotinha que passou por experiências terríveis. Apesar dele ter essa parte dramática, essa parte pesada, ele é muito leve, porque ele é engraçado, ele é extremamente engraçado. As expressões da Anya são maravilhosas. A gente tem essa parte também de rotina, de convivência entre os três, a aproximação deles, porque apesar de ser uma família que inicialmente se uniu por motivos de interesse pessoal, eles acabam se aproximando e gostando uns dos outros, assim, sabe? Criando intimidade. Então é muito legal de acompanhar, e a gente vê a Anya na escola, a gente vê a Anya conhecendo outras crianças da idade dela, a gente vê as missões sendo executadas, os perrengues que eles vão se meter, quando um quase descobre a identidade do outro e vice-versa. Então, assim, gente, é muito divertido. Pra quem não tiver condições financeiras de comprar o mangá, porque eu sei que mangá é caro, tá? Cada volume desse custa R$30, mais de R$30, e eu sei que nem todo mundo consegue comprar. Assistam ao anime, que também é muito bom. Ele já tem a primeira temporada completa lançada, e a segunda vai ser lançada em breve. E vale muito a pena, porque o anime tá muito bem feito, tá fiel ao mangá, e vocês vão conseguir conhecer essa história, mesmo que não seja através da mídia original dela, né? Não recomendo apenas para pessoas da minha idade, eu recomendo para pessoas mais velhas e para pessoas mais novas também. Lembrando que mais novas até 16 anos, porque ele é um mangá recomendável para maiores de 16. Então, se você vê essa capa fofinha e pensa em comprar para o seu filho de 10 anos de idade, não compre, tá bom, meu amor? Olha sempre a recomendação da classificação indicativa atrás do mangá. Em março e abril, eu não li absolutamente nada, nem de livro, nem de mangá. Provavelmente estava lendo fanfic, gente, porque fanfic eu leio sempre e eu leio em grande quantidade, mas eu não trago aqui pra vocês porque às vezes eu esqueço o nome, às vezes eu não sei quantos capítulos eu li. E a maioria é fanfic Sazu-Saku, e eu não sei se todos vocês, né, provavelmente não, gostam de Sazu-Saku ou acompanham fanfics, por isso eu acabo não falando por aqui. Mas se vocês quiserem que eu fale, me digam aqui nos comentários que eu posso começar a trazer pra vocês também as fanfics que eu leio através do Spirit, tá? Que é o único aplicativo que eu uso. Eu acabo não usando o Wattpad porque eu não gosto do design dele, sabe? Eu acho muito ruim pra leitura, eu prefiro bem mais o do Spirit, sou acostumada já. Mas enfim, em maio eu li 2 volumes de mangá, que no caso foi o volume 49 e o volume 50 de Naruto Pocket, do Masashi Kishimoto. Naruto é uma história que todo mundo conhece, eu acho que eu não preciso falar muito aqui, mas eu tô lendo bem aos poucos, apesar de ser meu mangá favorito, porque eu não tenho pressa. Eu sei de tudo já o que aconteceu, porque é impossível você ser fã de Naruto e você não pegar spoiler após tantos anos da finalização da série, do lançamento do anime, etc. Então eu sei realmente tudo que acontece, mas eu leio porque eu me divirto e eu gosto, e eu amo os personagens, e eu quero saber os detalhes que acabam se perdendo quando você apenas fica sabendo por cima através da internet sobre a história. Então eu tô lendo bem aos poucos, sem pressa, porque quando acabar eu sei que eu vou sofrer, mas no mês de maio eu consegui finalizar esses 2 voluminhos, que foram maravilhosos, e a história tá chegando cada vez mais próxima, assim, da guerra e do seu ápice. Então eu tô bem ansiosa pra ver tudo que vai acontecer depois. No mês de junho eu segui lendo Naruto, então eu peguei o volume 51 e o volume 52. Novamente, né, a gente tem uma parte aqui muito relevante da história, digamos assim. Tem várias cenas muito famosas, marcantes. Eu não vou me aprofundar, porque pode ser que você seja uma pessoa muito especial neste mundo que não saiba spoilers sobre Naruto, então não vou falar muito sobre. Até porque são volumes bem na metade, assim, da história, então, né, ficaria meio desconexo pra quem não entende. Mas tem cenas bem loucas aqui, e eu adorei muito acompanhar. Gente, eu fiquei fissurada nesses volumes, sério, eu devorei eles muito rápido. E eu até pensei em continuar lendo Naruto depois, mas eu acabei pausando
no volume 53, até agora não peguei pra ler. E vamos ver aí se nos próximos meses isso vai mudar, porque eu quero sim chegar no mínimo ao volume 60 de Naruto até o final do ano. Pra finalizar aqui, eu vou falar pra vocês sobre um mangá que eu li na internet, porque ele não tem lançado aqui no Brasil. E sim, gente, eu já li muitos mangás pela internet que eu não tenho físicos aqui. Então pra quem fica, você não lê seus mangás, você não lê seus mangás, isso não significa que eu não leio mangá, significa apenas que alguns dos mangás que eu tô com vontade de ler, eu não tenho aqui na minha estante, porque às vezes, gente, a nossa mente prega peças, entendeu? Quando você quer muito ler um livro, você compra ele e coloca na sua estante, sua vontade de ler passa. E aí você fica com vontade de ler o que você não tem. Então eu vou e aproveito e leio logo na internet os que eu não tenho. E nesse caso eu peguei esse mangá pra ler porque eu assisti ao anime e fiquei apaixonada. Tem a primeira temporada disponível, foi lançada esse ano. E é um romancinho assim, ó, dos melhores, muito gostoso, recomendo demais. E é Yamada-kun, tem um nome gigantesco, gente, que eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Eu tô com preguiça de pesquisar agora e eu não lembro de cabeça. Mas eu assisti ao anime e depois eu pesquisei até onde o anime tinha adaptado do mangá, porque eu não queria começar a ler do início. Então eu comecei a ler mesmo a partir do momento que o anime não adaptou mais, que foi do capítulo 42 até o capítulo 75. Atualmente já tem mais capítulos lançados, acho que já passou, sei lá, do 80, do 90, não sei. Porque faz um tempinho já que eu não me atualizo, mas em junho eu li até o capítulo 75 e é uma história maravilhosa, muito viciante. O protagonista masculino desse anime, gente, ele me lembra muito a vibe dos protagonistas da Ellie Hazelwood, tá? Só que uma versão gamer e, além de tudo, um pouco mais fechadão. Gente, eu não sei explicar pra vocês o que eu sinto em relação a esse mangá, a esse anime, tá? Os dois ficam aqui recomendados. Mas tem outro detalhe nessa obra que me deixou muito apaixonada, que a gente não encontra normalmente em mangás shoujo, sabe? Eu, pelo menos, nunca tinha lido um que tivesse esse tipo de coisa, que é a menina ser mais velha que o garoto. Ele tá no último ano do ensino médio, né? Em breve vai entrar na faculdade. E ela já está na faculdade. Acho que ela tá se formando já, alguma coisa do tipo. Então ela é alguns anos mais velha do que ele. E a gente vê essa diferença de maturidade e da relação deles. E vê outras questões sendo abordadas, sabe? Porque quando os dois têm a mesma idade, ou então até quando ele é mais velho do que ela, tem questões também. Só que são questões que a gente já viu várias vezes. Agora, o contrário não é algo recorrente que a gente não vê tanto. Então isso é muito, muito legal. E eu super recomendo. É muito divertido, é engraçado, ele é rápido de ler e tem um romance maravilhoso. Tudo de bom, gente. Não tem defeitos. E se vocês gostam de mangá shoujos, já estão atualizados aí com os que a gente tem lançados aqui no Brasil e estão a fim de uma nova recomendação, eu indico muito esse. Tem facilmente na internet pra achar traduzido pra ler. Então vocês podem acessar aí, até porque, gente, não tem publicado aqui no Brasil. Então, assim, se eu não posso ler de forma oficial, porque não tem publicado no Brasil, eu vou ler na internet. A partir do momento que ele for publicado, eu compro e coloco aqui na minha estante, não tem problema nenhum. Esse tipo de pirataria aí, meu filho, já não tem o que fazer, entendeu? Porque ele não tem disponível e eu não leio em inglês, então não tem como comprar em inglês e etc. Enfim, não me julguem por gentileza, que a maioria dos mangás shoujo que eu li na minha vida foi tudo pela internet. É isso então, gente. Consegui falar pra vocês aqui sobre todas as minhas leituras do primeiro semestre. Eu acho que eu falei tanto sobre cada uma delas que esse vídeo acabou ficando grande, mesmo que eu tenha lido pouco. Mas como eu disse pra vocês, apesar de terem sido poucos títulos, a qualidade foi excepcional. Então eu tinha muita coisa aqui pra falar com vocês, pra comentar. Tava com muita saudade de falar aqui sobre as minhas leituras também, que eu acho que eu me empolguei um pouco. Espero que vocês me perdoem, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu tenha conseguido deixar vocês curiosos sobre alguma dessas leituras, com vontade aí de pegar o livro imediatamente e ler. Caso vocês tenham gostado, não se esqueçam de dar um like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações pra ficar sabendo sempre que eu postar vídeo novo. Também me sigam nas redes sociais, tá? Todos os meus perfis estão disponíveis aqui embaixo pra vocês acessarem mais facilmente. Caso vocês queiram comprar algum dos livros ou mangás mostrados nesse vídeo, por favor, utilizem meus links da Amazon, Submarino, Shoptime, Americanos ou qualquer outro site. E vocês me ajudam muito, não pagam nada mais por isso e é uma ótima forma de patrocinar e apoiar meu trabalho aqui no YouTube. Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Beijão e até o próximo!